Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre a reação de Jarix-Herxheimer. Essa reação a gente comumente conhece, comumente chama como reação de Herx. Então, todos os meus pacientes que a gente começa a tratar a doença de Lyme ou troca os antibióticos acaba sofrendo um pouco desse tipo de reação. Então, essa reação ela foi descrita primeiramente no final do século retrasado, né, no final dos anos 1800, por dois pesquisadores. Então, eles estavam pesquisando o tratamento da sífilis e eles descobriram que quando eles começavam a tratar sífilis com mercúrio, que era um dos tratamentos da época, os pacientes tinham uma piora momentânea do quadro quando iniciava o tratamento. Então, essa reação ficou com o nome deles, então a gente conhece ela como reação de Herx. E como a bactéria que causa a sífilis é uma prima da bactéria da doença de Lyme, então a gente vê o mesmo tipo de reação. Então, a reação é muito variável de paciente para paciente, embora quando ela foi descrita, para sífilis ela tem mais a ver com reações pioras das reações dermatológicas. Mas quando a gente fala da doença de Lyme, a gente vê uma série de sinais e sintomas que é variável de indivíduo para indivíduo e tem muito a ver com os sintomas que o indivíduo apresenta em relação à doença. Então, só para vocês entenderem, né? O que, que a gente, pelas pesquisas, o que, que a gente entende como essa reação de Herx? Os antibióticos começam a agir em cima das bactérias, as bactérias começam a sofrer lise, ou seja, a membrana delas, pela ação do antibiótico, ela se rompe e cai no nosso organismo, né, nos tecidos, aquele conteúdo que está dentro da bactéria. E aquele conteúdo é um conteúdo proteico que, quando o organismo reconhece aquilo, ele faz uma reação como se fosse liberação de toxina. Então, são toxinas que acabam acontecendo de caírem no organismo pela morte das bactérias e o corpo reage à presença daquelas toxinas com diferentes sintomas. Então, os sintomas eles variam de pessoas para pessoas, mas normalmente é uma piora um pouco da doença, mas tem os mais variados tipos de sintomas, piora da fadiga, insônia, dor no corpo, febre, e os sintomas que o paciente normalmente tinha da doença também podem piorar, como eu já falei. Então, então, o que é importante fazer quando esse tipo de reação acontece, né? Isso é muito descrito pelos americanos, que eles adotam uma sequência de procedimentos, né? Uma sequência de, de atos, de coisas que podem ser feitas, que eles chamam lá de detox. Então, eu tenho um pouco de ressalvas quando eu falo em detox, porque normalmente o nosso órgão de detox é o fígado, mas nos Estados Unidos são muito comuns esses procedimentos. Então, todos os meus pacientes, quando a gente começa o tratamento com antibiótico, eu sempre encaminho alguns métodos de detox. A grande maioria foi métodos que eu pesquisei e vi que tem mais ou menos efetividade de acordo com o paciente que está realizando. Então, assim, normalmente não realiza todos, mas realiza algum dos tipos e é um pouco de tentativa e erro para ver qual que é o tipo de detox que mais se adequa a cada paciente. Então, o detox que eu mais gosto é o exercício físico, né? Porque com o exercício físico a gente acaba bombeando mais sangue pelos tecidos, né? O coração ele funciona mais, a gente aumenta o débito cardíaco e com isso os tecidos recebem mais sangue e essas toxinas que podem estar depositadas nos tecidos acabam sendo lavadas pelo sangue, né? A toxina cai no sangue e vai para um meio de excreção, ou fezes ou urina. Tem gente que acredita que o suor pode ajudar, por isso que nos Estados Unidos é muito comum realizar sauna infravermelha. Então, eles acreditam que a pele também possa ser um jeito de a gente estar eliminando essas toxinas. Então, o exercício físico é sempre algo que eu explico para os meus pacientes, que é uma coisa que é muito benéfica quando a gente está tratando a doença de Lyme.
Agora, uma pergunta também que sempre acontece é quanto tempo dura a reação de Herx? É muito pessoal. Tem paciente que tem uma reação de Herx tão forte que eu preciso cancelar, deixar sem antibióticos por alguns dias e voltar aos antibióticos devagar. Tem outros que encaram melhor e a gente continua o tratamento. Então, a duração da reação de Herx também é algo muito pessoal. O que muda é que hoje em dia tem algumas pesquisas novas tentando entender a reação de Herx de uma forma um pouco diferente. Então tem alguns pesquisadores que eles não entendem a reação de Herx como sendo uma reação mediada pela presença de toxinas e que ativam o organismo provocando sintomas. Eles acreditam, pelas pesquisas, eles entendem de outra forma. Eles entendem que esses restos dessas bactérias, eles são engolidos pelas nossas células de defesa, né? Eles são fagocitados pelas células de defesa que tem no organismo, e essas células de defesa que liberam fatores inflamatórios. Então, eles acreditam que não é uma reação mediada por toxina, e sim uma reação mediada por substâncias inflamatórias produzidas pelo nosso próprio organismo, ou seja, uma reação mediada por citocinas. Citocinas são as substâncias que as nossas células inflamatórias usam para se comunicar. Então, com essas citocinas, o corpo responde da forma inflamando e fazendo com que ocorram os sintomas, o mal-estar, tudo isso. Quando a gente pensa desse jeito, a parte de detox acaba caindo um pouco por terra, porque daí a gente não pensa tanto em eliminar a toxina e pensa mais em eliminar a reação inflamatória. Então, hoje em dia isso está um pouco em discussão. Eu confio muito em atividade física, a atividade física ajuda bastante. E em última hipótese, como eu disse, a gente não sabe muito a duração, mas essas reações elas são autolimitadas, quer dizer, elas têm uma data para começar e tem uma data para terminar. Quando vai ser é muito pessoal, mas elas são autolimitadas. Então, vamos aguardar aí as próximas pesquisas para a gente entender qual que é o real mecanismo da reação de Herx, mas eu ainda penso como antigamente e acabo usando alguns meios de detox para os pacientes para eles melhorarem desses sintomas. Então, obrigado por ter me acompanhado aqui em mais um vídeo.